Então, no sistema nervoso suprassegmentar, né, nas áreas motoras, vai ser planejado o movimento. Esse neurônio motor superior desce para a medula, tá, fazendo sinapse com o neurônio motor alfa. Tá? Esse motoneurônio alfa dispara, né, chega na placa motora, despolariza a membrana, despolarizou a membrana do nervo, chega na placa motora, libera acetilcolina, despolariza a membrana do músculo, né, da fibra muscular. A despolarização da membrana da fibra muscular faz com que seja liberado cálcio pelo retículo sarcoplasmático. O cálcio ajuda a retirar a troponina e a troponiosina. Tá? Vai ocorrer acoplamento das cabeças da miosina com a actina. Aí você tem o deslizamento dos miofilamentos. Esse deslizamento dos miofilamentos das fibras extrafusais, né, faz acontecer aquilo que eu já falei anteriormente. Tá? As fibras intrafusais, elas vão perder, né, a comunicação, vão perder a propriocepção, vão parar de mandar informação para o sistema nervoso central. O motoneurônio gama dispara, aumenta o tônus, mais ativação de alfa, tá? E isso aqui é o ciclo da contração. A fáscia, ela permite e adapta o movimento, por causa do deslizamento, né, entre suas camadas, além de transmissão de força, tá, como já falei também. A fáscia, junto com o tendão, transmite força aos ossos, né, os ossos fazem o movimento, os ossos só a alavanca, né, em movimento a articulação. Então, desde o planejamento do movimento voluntário até o movimento. Então, não sei se ficou muito claro isso aqui, mas é o esquema de todo o movimento, né? Como é que acontece esse movimento. Então, aqui a gente tem a terminologia do movimento, acho que não é novidade para ninguém. Tá? Tipo de contração concêntrica, quando tem contração muscular e o músculo diminui de tamanho. Excêntrica, que você tem uma contração ou o músculo ele alonga, tá? Então aqui na concêntrica o músculo contrai e encurta, aqui ele contrai e alonga, tá? E a isométrica, quando tem contração muscular, mas o músculo permanece no mesmo tamanho, né? Isso para poder manter um ângulo articular específico contra uma resistência. Os músculos também têm papéis diferentes no movimento. A gente tem o agonista, né, que é um músculo que o músculo ou os músculos que fazem o movimento. Tá? Dentro desse pacote de agonista aí, a gente tem o motor primário, que é o principal responsável pelo movimento, e os motores secundários, que são os músculos que auxiliam, né, a contração muscular. A contração muscular não, o movimento articular. Tem os antagonistas, que são os músculos que normalmente estão do lado contrário da articulação, tá? Mas isso não é verdade em todos os casos. Então, para pensar em termos de agonismo, você precisa entender o movimento, tá? O antagonista é sempre um músculo ou os músculos que fazem o movimento contrário, tá? Por exemplo, no caso dos trapézios, o trapézio superior pode ser um antagonista do trapézio inferior, caso estejamos considerando o movimento, né, vertical da escápula, tá? Então, o trapézio superior faz elevação da escápula, o trapézio inferior faz depressão da escápula, portanto são antagonistas, tá? Mesmo que em outras ações eles sejam sinergistas, tá? Os dois atuam para fazer a rotação superior da escápula, tá? Só que o sinergista pode se confundir com o motor secundário, como eu estava dizendo. Acontece que dentro do termo sinergista também a gente tem os estabilizadores, tá? Então os músculos que estabilizam a articulação para que o movimento aconteça, ou para que o agonista possa fazer o movimento, são chamados de sinergistas.
Então aqui, essa imagem aqui mostra como é que os diferentes tecidos se adaptam à lesão e à sobrecarga, tá? Nas lesões musculares, ela reage, né? O músculo reage com inflamação aguda e formação de tecido cicatricial. Além disso, tem alterações neuromusculares que são decorrentes dessa lesão, e a gente comenta daqui a pouco. As lesões no tecido conjuntivo, né, por exemplo, um corte, você vai ter a inflamação aguda ou a formação do tecido cicatricial, dependendo, né, do grau dessa lesão. Tá? Podendo inclusive ter ossificação, que acontece muito na disfunção conhecida como esporão de calcânio. Tá? Às vezes acontece a ossificação do tendão do gastrocnêmio sólido. E nos ossos, né, a gente vai ter as fraturas. Tá? As fraturas que inclusive podem levar a lesões musculares. Okay? As sobrecargas musculares podem ser causadas por movimentos repetitivos, overuse, posturas mantidas, tá? Causa microlesões no tecido, inflamação de baixo grau, alteração no tônus, alteração na fáscia e alteração no controle motor. Tá? Quando eu falei que as lesões musculares elas podem ocasionar sobrecargas, né, nas fibras restantes, é disso que eu estava falando. Você estirou, né, determinado músculo, algumas fibras romperam, todas as outras vão ser sobrecarregadas, né, desenvolvendo tensão anormal, microlesões, tá? Todos os parâmetros condizentes com a sobrecarga muscular. Tá? Uma sobrecarga no tecido conjuntivo ocasiona microlesões, inflamação de baixo grau, espessamento por deposição de colágeno. Tá? Assim como a gente sobrecarrega o músculo, né, na musculação para que ele possa crescer, né, para que ele possa hipertrofiar, uma sobrecarga na fáscia, uma sobrecarga no tecido conjuntivo, leva ao espessamento desse tecido por deposição de colágeno. E a sobrecarga nos ossos leva à deformação, desde que essa sobrecarga seja constante. Então aqui, né, como é que o músculo responde à sobrecarga? Alteração no tônus de repouso, tá? Adaptação da fáscia, né, causando as restrições e o espessamento, e alteração dos padrões de recrutamento muscular. Isso por que vai alterar, né, esses padrões de recrutamento muscular? Porque o fuso neuromuscular, né, que é inervado pelo motorneurônio gama, como ele vai estar contraído, né, vai estar encurtado, ele acaba alterando a informação proprioceptiva que sai do músculo através dos motorneurônios 1A e 2 e, né, que modificam, né, os parâmetros de recrutamento muscular. Tá? Como eu disse, isso aqui acontece sempre em caso de sobrecarga, não importa o tipo de lesão que a pessoa tem. Tá? E como é que o músculo se regenera? Como é que ele repara? Tá? Primeiro tem a cicatrização muscular, que é a primeira fase destrutiva, que eu tenho degeneração e necrose do tecido lesionado, formação de edema e hematoma no local da lesão, né? Isso nem sempre acontece, né? Em caso das microlesões que a gente não vai ter isso. Depois tem a fase de reparo, que é a formação do hematoma, de novo não é sempre que acontece, a formação da matriz, tá? E posteriormente a formação do colágeno. Depois disso vem a fase de remodelamento e maturação, que a gente vai ter maturação de todas essas células, essas estruturas, para poder recuperar a função, né? Essa cicatrização muscular ela pode demorar de uma semana a vários meses, dependendo
do tecido que foi, dependendo do grau o grau da lesão muscular e quais estruturas que foram lesionadas. A cicatrização do ligamento e do tendão, eu tenho a fase 1, que é a fase hemorrágica, o preenchimento do espaço causado pelo rompimento por um coágulo sanguíneo, onde vai aparecer leucócitos e linfócitos, vai causar. Aí depois tem a fase 2, que é a fase inflamatória. Você vê os macrófagos e fagocitam o tecido necrótico, tá? E secretam fatores de crescimento para poder diferenciar as células. A fase 3, eu tenho a fase de proliferação, que é aqui que esse tecido cicatricial ele começa a se transformar, vamos dizer assim, ou eles começam a ser substituídos por colágeno, tá? E a fase de remodelação e maturação, que é a fase final, onde eles vão ficar funcionais. E também, isso aqui pode demorar de 6 meses a 3 anos para a recuperação completa. Uma coisa que eu esqueci aqui, nesse caso da cicatrização muscular, a gente tem essa cicatrização aqui formando bonitinha, como eu disse, normalmente isso aqui acontece em torno de uma semana, tá? Que é o tempo da inflamação, o tempo da inflamação cumprir seu papel, mas pode levar vários meses, porque às vezes isso aqui não acontece de maneira eficiente. Então, às vezes você tem uma lesão muscular, você vai ficar de repouso, e durante essa fase de repouso isso aqui acontece, tá? Mas vamos supor que você submeteu o músculo à sobrecarga antes que essa fase de remodelação ou remodelamento possa acontecer completamente. Então você vai voltar e vai ter que fazer todo o processo novamente, tá? Por isso que é importante que o processo de reabilitação seja completo. Inflamação da cartilagem, não tem inflamação e cicatrização, dependendo da reconstrução óssea, tá? Dependendo do tipo de lesão que vai ter na inflamação na cartilagem, você pode ter algum grau de cicatrização, isso porque vai então assim, na cartilagem, dependendo do local que ela está, a cicatrização da cartilagem, tá? Não vai ter, você não tem cicatrização de cartilagem, tá? Porque ela é muito provavelmente inervada. Pode ser até que aconteça, mas ela vai tirar recursos, vamos dizer assim, do osso que está perto dela ali, tá? E isso permite algum grau de cicatrização, tá? E a cicatrização óssea ocorre a partir da regeneração do tecido original, tá? E com esse processo de inflamação para remodelamento, assim como no músculo e no tendão, tá? Você vai ter a cicatrização primária, tá? Que é a formação do osso cortical, e a cicatrização secundária, você vai ter a formação do periósteo em torno daquele osso cortical, tá? Como é que acontece? A fase de formação do hematoma, tá? A fase de formação do calo mole, tá? Que ela é reparadora, tá? A formação do tecido conjuntivo e capilares, tá? A fase de formação do calo duro ou da ossificação mesmo, tá? A fase de remodelagem. E a fase de remodelagem, que é a última fase em que ele vai recuperar as funções e vai recuperar a sua funcionalidade. Beleza?
Então, no que consiste o processo de reabilitação? O que a gente trata? A gente trata o movimento, ótimo. Mas, para que o movimento aconteça, o que a gente precisa recuperar? A gente precisa recuperar a função neuromiofacial ou neuromuscular, como queira. A gente precisa recuperar a função dos ligamentos, dependendo da situação, obviamente. A gente precisa recuperar a função da articulação e a gente precisa recuperar a função do osso, tá? Resumidamente, muito resumidamente e muito superficialmente, o que a fisioterapia faz é isso, tá? Existem vários modelos de abordagem, tá? Tem um modelo biomecânico que considera o corpo humano como uma máquina, tá? Um modelo neurofisiológico que considera, né, que o corpo humano é considerado como uma máquina, um sistema mecânico, mas esse sistema mecânico ele é regido, ele é controlado por um sistema neurológico, né, e por isso ele responde a estímulos. Tem um modelo biopsicossocial. Esse modelo aqui é um modelo que eu não sou muito chegado nele, tá? Talvez não seja nem a questão do modelo, mas a questão como se interpreta o modelo, tá? Que diz que toda lesão, né, ou toda condição, ela tem uma consequência, ou ela tem uma causa e uma consequência biológica, psicológica e social, tá? Isso é verdade se você considerar que ninguém gosta de sentir dor, né? Então vai causar um prejuízo psicológico e tanto a dor ou a disfunção, tanto prejuízo psicológico pode causar algum prejuízo social, tá? O problema tá quando os adeptos a esse modelo biopsicossocial eles tentam negligenciar a parte biomecânica e a parte neurofisiológica, tá? Então esse é o problema do modelo no meu ponto de vista, tá? O modelo de prática baseada em evidência, que não é um modelo, tá? Fisioterapia é uma profissão de nível superior e ela tem que ser baseada em evidência. Você não toma um remédio se ele não for estudado, se ele não for testado e tal. Isso é, né, prática baseada em evidência. Você não faz um tratamento de reabilitação se aquele tratamento não tiver, né, embasado em nenhum estudo, tá? Então não chega a ser um modelo de abordagem na fisioterapia. E tem um modelo holístico que se parece muito com esse modelo biopsicossocial, tá? Mas ele é um pouco mais restrito, e segundo ele, o corpo humano é um todo integrado, e se você tiver uma lesão no pé, essa lesão nos músculos do pé, essa lesão pode influenciar assim, o joelho, o quadril, né? Enfim, está tudo interligado, pela face inclusive, como a gente já viu. Então, uma lesão em qualquer parte do corpo pode influenciar qualquer outra região. E tem os modelos de Sarman que são que são mais específicos, entende? De forma que você pode colocar esse modelo dentro dos modelos que eu citei anteriormente, que são o modelo cinesiológico, é o padrão, né, a sua referência. Se você não tem referência, você não sabe, né, quando você atingiu o objetivo, tá? É como disse Alice no País das Maravilhas: se você não sabe onde vai, né, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então aqui esse modelo cinesiológico estabelece o parâmetro de onde a gente quer chegar. O modelo patoscinesiológico, aí sim já é um modelo de lesão, tá? Ele fala que as alterações neuromusculares ou miofaciais, ou as alterações no sistema de movimento, elas acontecem por causa de uma lesão ou de uma condição patológica. Por exemplo, a fratura é uma condição patológica que vai desencadear
várias alterações no sistema de movimento, né, como a gente já falou anteriormente. Alteração no músculo, alteração no tecido conjuntivo, alteração né, nos ligamentos, enfim. E a gente tem um modelo cinesiopatológico, que é exatamente o contrário. Aqui a gente tem disfunções de movimento causando lesões. Como isso acontece? Por exemplo, síndromes de overuse ou lesões por esforço repetitivo. A gente tem o movimento, né, de forma incorreta ou de forma excessiva, né, podendo causar uma lesão, né, muscular, ligamentar e por aí vai. Tá? Então, na hora de abordar um paciente, na hora de realizar o tratamento, é importante verificar em qual desses modelos ele ocorre, para você saber como que você vai abordar. Tá? Nesses casos aqui, algumas lesões são reversíveis. Por exemplo, uma lesão de ligamento que pode se recuperar, ou que pode ser feita uma cirurgia e volta, né, reconstrução do ligamento, né, vai suturar o ligamento, enfim. E depois daquilo, né, ele volta a ter sua função praticamente normal. Ou a gente pode ter situações de que a normalidade não vai retornar. Por exemplo, uma fratura que para ser fixada ela precisa de colocar vários parafusos, né, placas, enfim, e isso vai prejudicar o movimento. E é a única maneira que o paciente tem de ter parte da funcionalidade recuperada. Tá? Então, nesses casos, não tem como a gente voltar à normalidade. O que a gente vai precisar fazer é adaptar, né, ou ensinar o paciente a conviver com aquela limitação que não vai ter, né, por causa da reconstrução. Tá? Nos casos que se enquadram no modelo cinesiopatológico, na grande maioria das vezes, a gente vai conseguir retornar, né, à normalidade, vamos dizer assim. Tá? Então, antes que aconteça uma lesão, o paciente procura atendimento por causa da dor e da disfunção, né, ou da limitação que isso aqui vai causar. Então, a gente consegue abordar o paciente antes que aconteça uma lesão tecidual e a gente consegue, na grande maioria dos casos, retornar à normalidade ou recuperar totalmente a função. Então tem aqui, né, os desequilíbrios musculares. Como é que acontece? Tem uma lesão ou disfunção, né? Essa lesão, essa disfunção, ela causa uma alteração neurofisiológica, uma alteração biomecânica. Eu acho que eu coloquei aqui, não coloquei. Isso aqui é um ciclo, tá? Uma alteração biomecânica, uma disfunção holística, alterações biopsicossociais, alteração neurofisiológica, tá? E esse aqui gera um ciclo. Aqui é mais ou menos mostrando, né, como é que todos aqueles modelos iam se interrelacionar. E tudo isso aqui, né, ela tem que ser baseada em evidências. Tá? Então, o que é prática baseada em evidência? A melhor evidência científica, o que o profissional tem mais conforto em trabalhar. Então, não adianta você ter a técnica com melhor evidência se você não consegue trabalhar com ela. Tá? E a preferência do paciente. Né? Não adianta você ser, por exemplo, um osteopata que trabalha com manipulações. Você tem muito conhecimento a respeito disso, né? Mas o seu paciente não tem medo, né? Se não gosta daquilo, não vai funcionar. Tá? Então, essa interseção aqui, né, dos três é onde que está, né, essa prática baseada em evidência. Ok? Então, aqui as referências, esse slide aqui eu passei para o pessoal da turma, mas para quem não tem, está aqui as referências. É interessante consultar, é interessante ler esses livros. Okay? Então é isso, né? Nessa primeira parte falando do sistema neuromusculoesquelético, sistema neuromuscular, sistema biomecânico, como queira chamar.
tá? E como que ocorrem as lesões e como que os tecidos se recuperam dessas lesões. Em seguida eu vou fazer, né, vou postar outro vídeo falando sobre avaliação, né, de uma maneira mais, não vou dizer superficial, mas de uma maneira geral, tá? De uma maneira bem abrangente, mas sem entrar muito em detalhe nas especificidades de cada conduta. Ok? Então um abraço e até a próxima.